O título dessa mensagem é A Tentação de Jesus. E você vai perceber aí que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito apresentando Jesus como esse Messias prometido dos judeus. E logo no capítulo 3, um capítulo antes do que nós vamos ler, é a pregação de João Batista. E ali tem uma passagem bastante conhecida também, que você conhece. Jesus, ele é batizado, o céu se abre ali e o Pai declara: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Aí logo depois desse evento, a gente entra aqui, vamos ler primeiro os primeiros dois versos, verso 1 e verso 2 do capítulo 4. Logo o seguinte, diz assim, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo... E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve detalhes importantes aqui, né, irmãos? Primeiro, ele é levado para o deserto pelo Espírito. E ele é levado para ser tentado pelo diabo. E vai falar que esse Jesus também, que alguns nessa passagem falam, mas ele era Jesus, era Deus. Vai falar da humanidade. Vai falar que esse Jesus também teve fome. O Jesus humano. Antes da gente continuar, nos próximos versos aqui, eu queria que você se assentasse aí, irmão, minha irmã, e curvasse a sua cabeça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te damos graças, obrigado pela noite de hoje, por nos conduzir até aqui, Deus, para uma noite de celebração, para uma noite de ceia, para uma noite de adoração ao Senhor, para uma noite, Pai, em que nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai, pedindo clareza do alto ao Senhor, Pai, para que nós possamos compreender essas verdades eternas, verdades espirituais sobre as nossas vidas. Gere aqui, Pai, frutos dignos de arrependimento. Gere em nós, Pai, esperança. Gere em nós, Pai, consolo através dessa palavra, porque, Senhor, nós tudo que desejamos é ser orientados na noite de hoje naquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui toda distração, todo sono, tudo aquilo que vem contra, Pai, a esse clamor, a esse pedido sincero do nosso coração. Tudo que se levanta contra seja repreendido em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, seja esse o ambiente, Pai, onde a sua graça ela é liberada. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós te agradecemos. A igreja diz amém? Amém. Então, o que a gente vê aqui é que logo após ele é levado a esse deserto, ele é levado pelo Espírito e levado para ser tentado. Tentado é testado, provado. Jesus é levado para ser provado, testado, e não apenas a sedução ao pecado, mas aqui é um teste de fidelidade com a aliança com o Pai, dessa aliança com o Pai, porque mais do que aquilo, será que eu vou cair nesse pecado, nesse erro ou não, nessa sugestão maligna ou não? A gente tem que lembrar o seguinte, e um detalhe muito importante: ao mesmo tempo está sendo um teste de fidelidade a essa aliança com o Pai. Por que você está falando isso? Porque em meio às nossas tentações, aos nossos desertos, em meio às nossas provações, e provações essas permitidas pelo Senhor, nós ali também, no meio dessas provações, está sendo revelado para mim e para você o quanto nós somos fiéis ou não a essa aliança com o Pai. Quem está comigo aqui, diga amém. Só quem já passou por desertos, só quem já passou por tentações nesse deserto, só quem já passou hoje, por exemplo, por sugestões malignas chegando até você, sabe que nesse momento não é só cair no pecado, não é só isso. Está revelando, poxa, fui infiel a essa aliança com o Pai, ou fui fiel a essa aliança com o Pai. Fui testado e fui aprovado diante desse teste. Uma coisa
É quando a gente ainda não tem os resultados, né, irmão? Não sabemos ainda os resultados. E ainda assim, como Abraão, a gente está subindo Moriá, e quem está indo para ser o sacrifício é quem? O próprio filho. E aí, no meio do percurso, imagina você, cadê os pais e as mães aqui, os pais e as mães? Imagina aí que no meio do percurso, é o seu filho que está perguntando: pai, cadê o cordeiro? E você, de um lado da mão, como o Alexandre, eu vi os stories do Alexandre levando o Pietro para andar de cavalo, né? Imagina, Alexandre, o Pietro novinho, de um lado da sua mão o cutelo e o machado, que você sabe que vai ser um instrumento do sacrifício do próprio filho, e é o filho que está te perguntando: pai, cadê o cordeiro? Deus vai prover, ainda que ele tivesse a fé de que o filho iria ressuscitar, ainda assim, ele tinha que continuar subindo Moriá, com todas as suas questões, indagações, com seus dilemas, subindo. E na hora que ele está sendo provado, na hora que fala assim: meu Deus, você, Abraão, vai continuar subindo, sabendo que quem está nesse sacrifício é o seu próprio filho. Ele continua subindo, porque quem tem esperança e convicção numa palavra de Deus que recebeu, não vai descer, irmão, por qualquer coisa. Continua subindo. E ele continua subindo, e é o filho que está ali do lado. Agora, olha aqui para mim, você já sabe dessa história, eu só estou passando por ela. Hoje nós estamos aqui em Mateus 4. A história, você já sabe, ele chega lá e realmente Deus proveu o cordeiro, não é necessário ele sacrificar o próprio filho. Agora olhe bem nos meus olhos, imagina como que é, Léo, Abraão subindo o Moriá, e como que é Abraão descendo o Moriá. Subindo, eu tenho os meus dilemas. Subindo, eu tenho que dar passos de fé aonde eu não estou vendo ainda o resultado. Agora, descendo, eu estou descendo com a convicção que eu fui até o final fiel ao Senhor. Eu estou descendo com a convicção de que aquilo que foi pedido para mim com o maior sacrifício, eu não medi, eu não pensei, eu só pensei em obedecer ao Senhor, em ser fiel ao Senhor. Imagino que é esse homem descendo do Moriá. Eu vou até o fim. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque exatamente como está aqui nessa história, irmãos, Deus permite deserto na minha e na sua vida, provações, testes na minha e na sua vida. Não é para Ele saber quem você é. Deus sabe de todas as coisas, é para que você saiba quem você é no Senhor. É para que você saiba, até o final eu fui fiel, até o final eu continuei subindo, até o final. É para que você desça com essa convicção. Deus já sabe de todas as coisas. Deus permite algumas provações, porque essas provações estão revelando a nossa verdadeira aliança de fidelidade ou não com o Senhor. E quando ela revela uma aliança que foi infiel, eu tenho uma notícia boa para você. Ainda que em algum teste você tenha sido reprovado, Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é perdoador, para poder, no seu arrependimento, fazer com que você possa voltar a essa aliança de fidelidade. O bom mesmo é que nas nossas provações e nos nossos testes, é que ainda assim continuemos subindo, fiéis ao Senhor. Viktor Frankl, ele, numa aplicação psicológica, ele afirma que o sofrimento ele ganha sentido quando nós entendemos o propósito. Olha isso, o sofrimento ganha sentido quando nós entendemos o propósito. É por isso que a gente, com essa passagem, a gente pode trazer aqui à luz que o deserto sem propósito, ele gera desespero. Quando às vezes nós estamos no meio das nossas provações e nós não entendemos o propósito, pode ver, a gente fica desesperado, amém ou não amém? A gente entra em desespero. Agora,
Todo deserto que tem esse propósito, que nós entendemos esse propósito, sabe o que vai gerar? Maturidade. Nós vamos sair, e olha aqui para mim em nome de Jesus, nós vamos sair mais maduros dessas provações. Porque quando nós sabemos o propósito, esse deserto ele vai gerar maturidade. Agora, no meio desses desertos, ele fala, foi levado ao deserto para ser tentado, provado. Porque essas tentações, elas vêm e elas entram tentando roubar exatamente o propósito. Porque se você se perdeu do propósito, você se perdeu da cruz. Se você se perdeu da cruz, meu irmão, não tem salvação. Você perdeu o destino, perdeu o rumo. Então, no meio dos desertos tem algumas tentações. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Tem algumas tentações. Aqui nesse caso, por exemplo, tentações relacionadas ao poder, à fragilidade da carne. Tentações, sugestões que são malignas estão ali colocadas diante de nós, tentando roubar exatamente a nossa cruz. Porque se Jesus aceitasse as sugestões malignas que foram oferecidas no deserto, não teria cruz, ele estaria adorando Satanás. É isso que está aqui, a gente já vai ler. Então, se não tem cruz, não teria essa morte com esse propósito, não teria ressurreição, não teria a festa que nós estamos celebrando aqui hoje, a ceia, não teria redenção, não teria salvação para mim e para você, porque a todo tempo o nosso adversário espiritual, ele só deseja roubar a nossa cruz. É por isso que Jesus falou em Lucas no capítulo 9, no verso 23, quer me seguir? Então tome todos os dias a sua cruz. Preste atenção aqui, irmão. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Essa palavra é bem dinâmica. Não perde tempo quem está do seu lado, não. Você só veio aqui para ter uma verdade espiritual sobre a sua vida. Ouve agora o que o Espírito Santo tem para te dizer. Eu sei que seu marido, sua esposa, é a pessoa mais importante para você, mas mais importante ainda é a palavra que Deus tem para vocês dois hoje. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Se nesse deserto a cruz for roubada, levou um instrumento de morte. E olha aqui para mim, se levou o instrumento de morte, a cruz, levou as suas renúncias diárias que te mantêm em santidade. Por quê? Porque tomar a sua cruz todos os dias é colocar o velho homem todos os dias pregado nessa cruz, nesse instrumento de morte. E quando eu estou pregando o velho homem todos os dias nessa cruz, eu estou rejeitando as sugestões malignas. Ou seja, se eu estou vivendo todos os dias o tomar a minha cruz para seguir Jesus, como está lá em Lucas 9, 23, então quer dizer que eu também estou renunciando toda a sugestão que é maligna, que rouba o propósito de Deus na minha vida. É essa hora que você falava amém, amém, entendi. Amém, irmão? Parece fácil, né? Acho que nem falando parece fácil, né? Nem só falando. Porque quando o deserto é na nossa vida, quando a pressão aumenta é na nossa vida, quando as sugestões chegam ali, calma aí, você não vai resolver isso aqui, dá para você resolver isso aqui por outro lado, meu irmão. Aí a coisa é diferente. Quando começa a apertar para a gente, e às vezes apertar nas situações que são mais básicas, quais são as minhas, quais são as suas respostas diante dessas sugestões? Nos nossos desertos, nas nossas tentações, nós podemos ser aprovados como Jesus, ou podemos ser reprovados como Israel no Antigo Testamento. Talvez você não saiba, mas tem vários paralelos entre essa passagem aqui e Israel lá em Deuteronômio 6 a 8, lá do Antigo Testamento. Talvez você não saiba, mas Deuteronômio 8, nos primeiros versos ali, 2, 3, Israel também foi conduzido ao deserto, o povo foi conduzido ao deserto, e para ser provado e testado 40 anos. Olha aqui o que está acontecendo aqui agora. Jesus está sendo levado ao deserto por quem? Pelo Espírito, para ser provado 40 dias. Primeiro paralelo.
Segundo, as 3 tentações que Jesus enfrentou aqui, elas se assemelham às provas que o povo de Israel passou lá também. Que é mais, a cada resposta de Jesus para Satanás, logo no início aqui, por exemplo, ele fala assim, olha, se realmente és filho de Deus, transforma as pedras em pães, e ele fala o quê? Nem só de pão viverá o homem. Não tem todas as respostas que Jesus vai dando. Tem uma coisa que você sabe, que todas essas respostas, elas são palavra de Deus, amém ou não amém? Ele está repetindo palavra. Agora olha para mim, o mais interessante, sabe o que Jesus está repetindo? As palavras, as mensagens que Deus deu lá para o povo de Israel, em Deuteronômio. Ele está usando exatamente aquela passagem onde eles falharam, tendo a mesma aprovação que ele, e ele está usando a mensagem de Deus lá atrás, aonde o povo falhou, aqui na frente agora para responder a Satanás naquilo que ele não vai falhar. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Israel fracassou nesse período, e Jesus, ele venceu todas as tentações. O Jesus que também era humano, que se cortava. Eu faço questão de repetir, porque tem sempre pessoas falando só dessa parte divina de Jesus, e por isso ele conseguiu. Não. É o Jesus que no próprio texto diz, ele teve fome. Então esse Jesus tem fome, tem sede, se cortava. Só que ao fazer isso, ao vencer essas tentações, ele cumpriu toda a justiça. Está lá em Mateus 3,15. Cumpriu toda a justiça. E isso qualificou ele para criar um novo Israel espiritual. Adão caiu, Israel falhou, e Jesus nos redimiu. Essa é a celebração da noite de hoje. Ah, pastor, mas eu falhei, você não imagina dentro de quais circunstâncias. Muito difícil, dias muito difíceis, desertos muito áridos, muito difíceis de serem enfrentados. De dia, um sol escaldante acima de 40, e de noite frio abaixo de 0. É mais ou menos o que eu passei ou o que eu estou passando num período da minha vida. Então, você não sabe o que eu estou vivendo. Então, por isso, o motivo da minha falha, da minha queda, que nada. Não é não. Por que não é? Porque não é sobre esse ambiente que é favorável, quando tudo está de bom acontecendo. Não. Adão falhou no jardim, irmão. Ambiente favorável, tudo de bom acontecendo. Jesus venceu no deserto com tudo desfavorável. O Jesus humano. Por quê? Porque não é sobre ambiente, porque não é sobre o tempo bom, sobre o tempo ruim que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Isso aqui é sobre fidelidade com a aliança que a gente tem com o Pai. Fidelidade. Tem gente que mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo as promessas, mesmo conhecendo essa palavra, ainda está presa numa mentalidade lá, escravizada, numa mentalidade adâmica, pecaminosa, caída. Enquanto a palavra ela está gritando para mim, para você, Romanos 5,20, ei, onde abundou o pecado, superabundou em Cristo Jesus a graça de Deus, a vida de Deus. Esse poder salvífico do Senhor. Algumas correntes escravizadas que elas precisam ser cortadas. Vamos avançar no texto? Vai. Verso 3 e verso 4. Então o tentador aproximou-se de Jesus e falou: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe onde está isso aqui? Olha o que a gente falou dos paralelos.
de Jael, Jesus, lá em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3. Ele está usando a mensagem lá de Deus para o povo de Israel, aonde eles falharam. Ele está usando aqui, agora, vencendo essas tentações. Esse se tu és filho, no grego ele pode ser já que és filho de Deus. Então assim, mais do que o que a gente ouve ou fala muito nesse texto, no que combate sobre a identidade, olha, Satanás queria quebrar a identidade, mais do que quebrar a identidade de filho, ele estava ali colocando à prova a confiança de Jesus no Pai. Porque nos períodos que nós enfrentamos de desertos, de dificuldades, de tentações, de provações, algumas setas vêm para quebrar a nossa confiança, a nossa identidade também, mas principalmente a nossa confiança no que já foi palavra de Deus na nossa vida. É assim ou não é, irmão? Às vezes entra no nosso coração e a gente que acreditava tanto em algo passa a não acreditar mais. A fé esmorona, ela fica morna, porque a gente estava vulnerável. E olha só, Satanás sabe agir na parte que você é mais vulnerável. Ele sabe lançar as setas certas. E lança essas setas exatamente para que o propósito dessa cruz se perca nas nossas vidas. Se tu és filho, já que és, ou seja, vamos quebrar essa confiança aí. Eu falava até com alguns irmãos nessa semana aqui, irmão, a gente não pode tomar decisões importantes na nossa vida se a gente estiver emocionalmente faminto, querendo o pão daquele momento. Sabe o pão daquele momento? Eu preciso do pão daquele momento. Então você pode transformar as pedras em pães. Mais do que não aceitar essa sugestão, Jesus está renunciando àquilo que ele sabe que ele poderia fazer. Ele poderia fazer. Chega momentos assim na vida do crente, irmão, quando você começa a se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Ei, isso aqui não seria um problema, mas olha só, eu sei o que isso aqui está quebrando nesse momento. Eu sei que até eu poderia fazer, mas para esse momento ele não é válido, porque existe um propósito maior. Então, eu sei que o que precisa ser saciado em mim nesse momento, e até que eu poderia fazer, é exatamente isso que eu preciso rejeitar. Ele está nos ensinando, quando esse pão aqui, ele é oferecido. Jesus está respondendo que nem só de pão viverá o homem. Olha só aqui para mim, em nome de Jesus. Israel lá atrás, antigo, falhou no deserto, murmurando por pão. É mole? Aonde foi a falha deles? Eles falharam no deserto murmurando por pão. E Jesus aqui, ele vence confiando exatamente na palavra que Deus já tinha direcionado há tempos atrás. Confiando nessa palavra, ele não foi impulsivo. Ele sabe o momento em que o pão e o pão que vem de Deus vai chegar na vida dele. É essa confiança que não poderia ser quebrada. Mas às vezes nas nossas vontades de resolver algumas coisas, nós às vezes metemos o pé pela mão. Amém ou não amém, irmão? Às vezes acontece, já aconteceu muito comigo. Então eu vou resolver, porque isso aqui não pode ficar assim. E quando menos a gente percebe, a gente caiu numa armadilha. E de quem? Do nosso maior adversário espiritual. Você lembra daquele Salmo 91, acho que é no verso 3, que fala: e ele te livrará do laço do passarinheiro. Lembra disso? O laço do passarinheiro é aquela armadilha, né, irmão? Aquela armadilha tem um laço. E eu sempre falo isso aqui para que fique vivo mesmo em nós, a gente tem essa atenção. O que nos faz cair no laço do passarinheiro não é a boa armadilha de Satanás, é a fome que nós temos por aquilo que está lá dentro do laço. E geralmente são sugestões malignas.
é da gente querer resolver, é da gente querer fazer, é da gente querer... É assim. Então assim, o que leva o passarinho até a armadilha? O pão que está lá, a comida que está lá. E é por isso que é preso. E Satanás sabe colocar esse tipo de pão na minha e na sua frente. Sabe? Agora, ele não pode forçar com que você vá até o laço. Nós só caímos lá. Só caímos lá porque nós vamos por conta própria. Essa hora que você diz amém também, entendi. Nós que vamos. E eu não estou pregando aqui para a pessoa que está do seu lado, não. Estou pregando para você, estou pregando para mim. Somos nós que muitas das vezes cedemos o que não era para ceder. Falamos o que não era para falar. Aceitamos o que não era para aceitar. Muitas das vezes. E caímos lá, ou seja, no querer resolver. E às vezes na boa intenção de resolver, caímos numa armadilha ainda pior. A verdade é que quem não aprende a esperar no deserto vai acabar se perdendo do propósito, da cruz, do instrumento que ainda mantém a fidelidade da minha aliança com o Pai nas renúncias, que através da cruz Ele me fortalece para eu fazer. Vamos seguir? 5-7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em coisa alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Ontem a gente estava aqui na manutenção aqui da igreja, andames montados, né? Pessoal no alto, bem no alto. Aí falaram isso aí para um irmão aí, ó: você confia em Deus? O irmão lá em cima. Dá ordens, não, pode pular. Né, Léo? Cadê Léo? Eu não sei se você sabe, irmão, mas não tentarás, aí, até em algumas traduções, não colocar Deus à prova, amém? Não colocar Deus à prova, ou assim, não testar Deus de uma forma abusiva. É isso que é falado. E Satanás, ele está usando o Salmo 91. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Satanás está usando a Bíblia. Está usando o Salmo 91, verso 11, verso 12, para convencer Jesus que ele poderia pular do pináculo do templo. Agora, o que está escrito aqui não é o que está escrito totalmente no Salmo 91, verso 11, verso 12. Aqui existe uma distorção de Satanás. Ele falou tudo que está lá, porém, ele omitiu uma parte que é fundamental. Ele omitiu essa parte aqui, ó: para que te guardem em todos os teus caminhos. Está ali? Botou? Não precisa não. Para que te guarde em todo... Se tiver, pode colocar. Essa parte é fundamental. Para que te guarde em todos os teus caminhos. Os caminhos aqui são os caminhos de Deus. Amém ou não amém? Então os caminhos de Deus é uma vida de obediência ao Senhor. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Olha a parte que ele tirou. Deus sustenta, nos sustenta. A parte que ele tira exatamente para que te guarde todos os seus caminhos, porque andar por esses caminhos é andar numa vida de obediência. Então Satanás, ele está querendo transformar uma promessa de proteção de Deus no caminho de obediência. É uma promessa de proteção no caminho de obediência. Ele quer transformar isso, na verdade, numa promessa de proteção, num caminho que é de imprudência. Só distorcendo o salmo, distorcendo a palavra. E Jesus soube exatamente o que precisava ser respondido. Por quê? Porque a palavra estava no seu conhecimento. Tem sugestões malignas que às vezes você pode cair,
Porque está faltando o conhecimento da palavra. Ele sabia exatamente que aquilo era uma distorção. Olha o Salmo 91, o que ele ensina? Ele ensina dependência de Deus, ele ensina que Ele é o nosso refúgio, ele ensina a nós confiarmos em Deus. E Satanás, quando ele está querendo transformar isso em outra coisa, essa outra coisa é uma fé que é um espetáculo. Você pode ser imprudente com o Senhor, você pode pular, Ele vai te salvar. Como a gente vê, inclusive em alguns lugares de igrejas, que transforma ou quer transformar essa fé em espetáculo, transformar em autopromoção. Então não é misericórdia e graça de Deus numa vida de obediência que você tem a Ele, que você sabe que a mão dEle está te guardando. Não, eu posso fazer qualquer coisa e Ele tem a responsabilidade de me salvar. Olha como é que inverte tudo, e os valores são invertidos do que realmente o Salmo ele quer trazer. Por que você está enfatizando isso aí, pastor? Porque essa estratégia de Satanás continua até hoje, e ele usa contra você. Até hoje isso existe e ele usa contra você. Olha, Satanás negou a Bíblia, sim ou não? Ninguém quer falar, né, irmão? Não. Ele citou a Bíblia, ele citou o Salmo 91. Agora olha só, olha aqui para mim. Ele citou o Salmo, mas ele cortou o texto, ele ignorou o contexto do que o texto trazia e ele alterou a aplicação do texto. Olha para mim aqui, irmão. Ele usa a palavra, porém ele usa a palavra cortando parte do texto, ignorando o contexto e alterando a aplicação verdadeira do texto. Por que você está falando isso, pastor? Porque Satanás ele não precisa tirar a Bíblia da sua mão, é só ele tirar o contexto da sua mente. O que é verdadeiramente ensino bíblico do nosso conhecimento, do nosso alcance. Você pode continuar vindo na igreja, você pode continuar com a Bíblia na sua mão, você pode continuar fazendo sua oração. Mas quando nós não observamos detalhes importantes como esse, nós vamos acabar caindo nessas sugestões malignas. Por isso, a importância, e sempre você vai me ver falando aqui, desse conhecimento. É por isso que no dia 15, se eu não me engano, né? Domingo é 8, não é isso? Próximo. Dia 15, é o próximo domingo. A gente está começando essa escola aqui. É só para líderes, pastor? Não, é para todo mundo. Sabe para quem que é essa escola de líderes? É para quem quer evoluir espiritualmente. É para quem quer ter respostas diante dessas sugestões. É para quem, às vezes, precisa e sabe o quanto precisa ser aperfeiçoado no que a palavra te orienta. Porque olha só, olha para mim, Jesus só venceu no poder da palavra, com essa autoridade. E às vezes tem coisas que nós não estamos vencendo porque está faltando palavra, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, Ele possa gerar fome no nosso coração, desejo de conhecê-lo profundamente na palavra, profundamente. Você conhece essa palavra o suficiente para responder algumas sugestões malignas? Fica essa pergunta para você. Verso 8 e verso 10, vai lá. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse:
Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A terceira tentação aqui é o poder. Tudo isso te darei. Olha isso daqui, irmão. Sabe que oferta é essa daqui? Essa oferta aqui é a glória sem cruz. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É a glória sem cruz. É quando às vezes a gente quer resolver algumas situações que nós enfrentamos de dificuldade dos nossos desertos, das nossas provações, e algo é oferecido para a gente que vai tirar a gente daquele lugar ali. Mas esse algo também, ele pede a cruz que você carrega. Preste atenção nisso. Nós podemos sair, irmão, e Deus pode abrir, você vai ver no final do texto aqui, o que Deus provê na nossa vida, amém ou não amém? O que Deus provê, e Ele provê, no momento certo, Ele provê, irmão. Ele provê. Agora, a gente vê que também continua sendo estratégia maligna oferecer glória, aonde Ele troca a glória e poder, o que você precisa nesse momento, mas pela cruz que você carrega, para que esse propósito ele seja quebrado na sua vida. Ele dá uma resposta assim, ó: somente a Deus adorarás. Aliás, quando ele fala de adorar, se prostrado me adorares, ele fala, Jesus, somente a Deus prestará culto. E esse adorar aqui, irmão, é se curvar em reverência total. Se curvar em reverência total. Então olhe bem para mim, em nome de Jesus. Quando eu e você, nós aceitamos as sugestões de poder que não era para a gente ter aceitado, nós já estamos em reverência total, curvados para Satanás. Porque é se prostrado me adorares, tem poder. Ei, tem solução. Eu tenho solução para o seu deserto. É assim que Satanás aparece. Eu tenho solução para a sua escassez financeira. Eu tenho solução para essa provação que você está passando. Eu tenho. Mas eu não te dou, eu troco. E às vezes, olha bem para mim, o nosso desespero é tão grande que a gente tenta maquiar isso para poder aceitar essa sugestão. Mas Deus trouxe uma palavra aqui hoje, tirando toda a maquiagem, tudo. Irmão, tudo que tem aí na frente, que tenta deixar um engano parecendo que é algo bom, o Senhor vem na noite de hoje aqui, irmão, para tirar algumas escamas dos olhos. Algumas escamas dos olhos, daquilo que não é para a gente negociar, daquilo que não é para a gente trocar. Você foi gerado, irmão, escolhido em Deus, para ser filho, para que essa aliança, ela seja verdadeira, fiel com o Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. Às vezes quando eu falo isso, de nós aceitarmos essas sugestões, pode parecer para algumas pessoas que é uma vida quase impossível. Jesus passou humanamente e o Espírito Santo habita em mim e em você, exatamente tornando possível nós vencermos também os nossos desertos de forma digna. As nossas provações de forma digna também. Hoje, quando eu estava olhando, vendo essa palavra, eu lembrei das vezes, Rodney, que eu aceitei sugestões que me amarraram nesse contrato com Satanás.
nessa aliança, que me prenderam, me colocou em prisões, em amarras, porque eu aceitei, na verdade, porque parte desses dias eu não sabia dessa verdade, eu não sabia dessa palavra, eu não sabia que era possível, irmão. Essa é a verdade. Então, muitas das vezes eu estive assim, exatamente assim, escravizado. E eu me lembrei hoje, vendo a palavra, de vezes que, por estar num processo de pensar em não aceitar mais essas sugestões, conhecendo Jesus do outro lado e vendo que em Jesus isso era possível, porque já não era na força, que eu não tinha nenhuma para me soltar dessas amarras, mas Ele poderia me libertar dessas amarras. Comecei a lembrar de vezes que logo nesse início, a guerra espiritual que nós tivemos dentro de casa, com entidades até se materializando, irmão, dentro de casa, no banco de trás do nosso carro, eu e Maraísa, e a gente ficava apavorado, uma sombra no banco de trás do carro, e a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não fui criado no Evangelho, irmão. Eu não sabia dessas coisas. Eu parei e saí correndo do carro com aquele negócio, parecia que estava indo atrás de mim. A gente viu 3 entidades na nossa sala de casa, entrando. E aquele pavor total que a gente tinha, até essa palavra, ela entrar de verdade no nosso coração, num dia que a gente estava numa igreja pequena. E eu lembro disso, irmão. Eu lembro do chão de ardose. Eu lembro eu ajoelhado no chão, e de tanto que eu chorei, aquela ardose ela ficou uma poça ali. De tanto que eu chorei naquele dia, porque eu não me via em condições nenhuma de viver o que essa palavra diz, e não sabia como ia ser, eu não sabia como renunciar todo, não só o estilo de vida, mas também toda a área financeira que vinha de algo que não era de acordo com a palavra. E como é que é isso tudo? E como é que eu vou viver? Vai faltar pão, irmão. E ver alguém falando, ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E aquela palavra começar a entrar, eu lembro que eu olhei naquela ardose assim, e eu falei naquele dia ali, a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu reconheço o Senhor. Eu reconheço. Irmão, eu lembro que nesse dia, aquela opressão que eu vinha sofrendo, daquelas entidades, eu lembro daquele fardo saindo de mim. Eu lembro desse dia, saindo dessa igreja, leve, junto com Maraísa, e já sem medo daquela situação toda também, porque a confiança, ela começou a encher o meu coração. E aí eu recorri até o pastor e falei com o pastor, olha, está acontecendo isso e isso, e eu tenho muito medo quando acontece. Eu saio correndo, meu irmão, eu não vou ficar não, se isso vai ser frequente, vai acontecer em casa. E aquele pastor, ele me falou 2 coisas que eu lembrei quando eu estava preparando essa palavra. A primeira coisa que ele me falou foi que está em 1 João, no capítulo 5, verso 18. Ele disse assim, todo aquele que é nascido de Deus e não vive no pecado, Deus o protege e o maligno não o toca. Aquilo já me deu uma coragem. Mas só que a garantia de que Deus o protege e o maligno não o toca era que é nascido de Deus e não vive no pecado. Não é que não peque, irmão, mas não vive no pecado. E eu falei assim, então eu só preciso de uma coisa, é tudo isso que eu sou acostumado a aceitar de Satanás, não aceitar mais. E isso me dá, pastor, autoridade? Ele é. A segunda coisa, se acontecer, você vai repreender em nome de Jesus. Não sai correndo não, Ele que vai sair correndo de você, pode ficar. Você vai repreender em nome de Jesus, irmão.
Desse dia para frente, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. E nunca mais aquele medo voltou a tomar o meu coração. Olha esse final aqui, irmão. Depois de tudo que Jesus vence através da palavra e renuncia às sugestões malignas, olha o verso 11 que vai dizer: com isso o diabo o deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviu. Se você cortar e começar hoje o que precisa ser cortado em sugestões que você sabe que eu não posso pegar mais isso, não posso viver mais isso, o maligno não tem mais poder para tocar, irmão. É ele quem vai deixar. E o Satanás e o diabo o deixou. Então, olha esse desfecho aqui. Primeiro ponto. Não tem deserto, nenhum deserto dura para sempre. Pega isso aí. Primeiro ponto. Verso 11. O deserto acabou. Primeiro ponto. Não dura para sempre. Segundo ponto. A vitória, ela não veio por uma força emocional, ela veio pelo poder da palavra. Isso é muito importante para que você pegue aqui na noite de hoje. Não veio do que ele pode, do que eu posso, do que eu enfrento, do que eu tenho disposição. Ela veio pelo poder da palavra de Deus. Toda tentação, ela vai, olha só isso, irmão. Toda tentação, ela vai nos atingir, pelo menos em uma dessas três áreas aqui: necessidade, e junto com a necessidade de atender o que é carnal, o que é do momento, o que a gente precisa no momento, orgulho, e por último aqui, poder. Orgulho, presunção, e por último aqui, poder. Vai trabalhar nessas três áreas também, na minha e na sua vida. Isso é o que nós vivemos. Você precisa urgentemente, irmão. Hoje é um dia de ceia, um dia muito especial, um dia de celebração, e exatamente sobre essa vitória aqui que a gente está falando, que começou aqui nesse deserto, porque é aqui que começa o ministério de Jesus. A gente precisa voltar, preste atenção nisso, voltar mais para a palavra. No meio dos ventos que nós passamos, no meio dos desertos que nós enfrentamos, no meio dessas provações que nós enfrentamos, pode perceber aí, o vento começa a soprar um pouquinho mais forte, o deserto ele é um pouquinho mais árido. Perceba se você corre para a palavra ou se é ao contrário. Perceba se nas situações do dia a dia as suas respostas são poder dessa palavra, ou está faltando? O que está faltando? Dessa revelação, desse conhecimento. Quando você estiver passando por um deserto, olhe bem para mim aqui em nome de Jesus. Se você estiver passando por uma provação, passando por um deserto, não busque atalhos que Deus não aprovou, ou que Deus não aprova. Ainda que você tenha argumentos fortes para isso. Olha aqui para mim, irmão. Quem se lembra de Uzá? Uzá, com a arca, tinha um argumento forte para correr e tocar na arca e não deixar a arca cair, porque a arca ia quebrar. Amém ou não amém? O que está ali vai cair no chão e vai quebrar. É um argumento forte, irmão. Meu Deus, já pensou a glória de Deus se perder? É um argumento forte, sim ou não? Mas ele foi fulminado, e quem matou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Ele andava naquele meio, ele sabia quem podia tocar na arca ou não. Por que você está falando? Porque às vezes a minha intenção pode ser boa, irmão. A sua intenção pode ser boa. Mas se está quebrando o princípio que é de Deus, vai gerar morte do mesmo jeito. Vai gerar morte do mesmo jeito. Ainda que a intenção seja boa. Então, no meio das maiores dificuldades, dos maiores desertos, das maiores provações, não busque atalhos que Deus não aprova. Quem está comigo aqui? Olha esse final aqui. Então o diabo
o deixou, se retirou, e anjos vieram e o serviram. Toda vez nós resistimos a essas sugestões malignas, no tempo de Deus, tem anjos de Deus que vão vir servir a nossa necessidade, irmão. Que vão vir para nos fortalecer naquilo que nós já estávamos fracos. Tem anjos de Deus. Mas tem um tempo certo dessa maturidade está acontecendo ali através desse deserto. Se a gente vê, vai na sua Bíblia aí, se você vê o verso 12, já é, em algumas Bíblias, o próximo título. Por quê? Porque aqui o deserto acaba, e aí o próximo título é assim, ó, o começo do ministério de Jesus. Ou em alguns títulos assim, o começo do ministério na Galileia, amém? Esse ministério, no verso 12, já é o ministério de Jesus começando. Então, olha bem para esse pastor aqui. Deserto não é derrota na sua vida. Por que você está falando isso, pastor? Porque deserto, ele é preparação do ministério do que Deus tem para fazer através de você. Deserto não é derrota, deserto está te preparando. Deserto não é derrota. Deserto está revelando o meu coração no que eu sou fiel, dependente a Deus ou não. Deserto não é derrota. Deserto está revelando também a todo momento, a graça de Deus na minha vida, mesmo nos dias mais difíceis. Deserto não é derrota, deserto está colocando o nosso joelho no chão e tem dependência de Deus crescendo dentro da gente. Deserto não é derrota, deserto está me ensinando, no meu tempo de maior deserto foi quando eu mais aprendi o que é ser o homem da minha casa. O líder da minha casa, o que é ser de verdade dependente de Deus. Deserto não é derrota. Deserto ensina pra gente, como eu falei de Abraão aqui logo no início, o quanto nós somos crentes quando todas as portas estão abertas, mas o quanto nós somos crentes também diante dos nãos de Deus. Deserto não é derrota. Provação de deserto não é derrota. Revela não para Deus, não para o irmão que está aí do lado, revela para você quem você é em Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Sai do seu lugar não, apenas se coloque de pé. Talvez você veio até aqui essa noite, talvez você entrou aqui e talvez, assim como eu, e acredito que a maioria dos irmãos, você também tenha alguns questionamentos. Amém ou não amém, irmão? Amém ou não amém? Você também tem alguns questionamentos, situações que nós enfrentamos, passamos, e como crentes, e como filhos de Deus. Talvez em muitas dessas situações você esmoreceu assim como eu também já. Talvez você já errou assim como eu também já. E o Senhor, Ele prepara uma noite, Ele prepara uma palavra em que Ele, na verdade, Ele traz equilíbrio ao nosso coração. Porque ao mesmo tempo em que Ele fala de sugestões que roubam esse propósito na minha e na sua vida, Ele também, Ele dá o nosso maior exemplo, o maior exemplo que podíamos ter, Cristo Jesus, para dizer assim: ei, seja santo como eu sou santa. Tem forças que nós nem sabíamos, na verdade, que nós iríamos ter, porque nós nem imaginávamos de situações que nós iríamos passar. E quando nós passamos, meu Deus, eu estou aqui, eu vim no culto hoje, meu Deus,
mesmo com todas essas situações, mas eu ainda estou aqui. Isso é graça, é mão de Deus sobre a sua vida, irmão. Ei, é propósito de Deus de maturidade diante desses desertos. Nós iríamos passar, o sol nasce para justo e injusto, amém ou não amém? Então, irmão, tem situações como hoje nós crentes estamos vivendo, assim como o não crente está vivendo também, amém ou não amém? Situações da vida, está lá Eclesiastes, né? Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de sorrir, tempo de chorar, são situações que todos nós vamos passar. Agora, tem algo que é muito importante, e que naquela própria palavra, Ele revela a nós. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ele sabia, olha só, Salomão, no auge da sua maturidade, ele sabia que desses ciclos da vida, e que coisas acontecem, que se repetem, uma hora a gente está bem, uma outra hora a gente não está, mas o mais importante de tudo, ele diz, é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, porque temendo ao Senhor, honrando ao Senhor, fiel com o Senhor, nessa aliança, o maligno não vai me tocar. Não vai tocar a minha casa, não vai tocar o meu casamento, não vai tocar a minha família, não vai tocar. Situações, eu e você, nós enfrentamos, provações que nós passamos, e que nesse exemplo aqui, tem um Jesus como uma referência daquilo que pode ser, irmão, realidade na minha e na sua vida. Continua resistindo, ou se em alguma falha você entrou, hoje tem uma noite de concerto aqui também. Tem uma noite de concerto. Quem está comigo aqui? Uma noite de concerto. Continua resistindo, porque o período de preparação do deserto acaba. Sabe o que vai ficar? Um discípulo forjado pelo Senhor, que agora ele caminha com uma autoridade diferente, para poder falar dessa palavra, para poder falar desse Senhor, para poder tocar em pessoas, para poder orar por pessoas, para poder ser a ferramenta exata no tempo exato. Olha isso, irmão. Imagina isso aqui, que de um tempo em que você suplicava por respostas, agora, depois de um deserto, Deus te transforma na resposta para outras pessoas. É o que está acontecendo aqui agora. Eu estava, nesses dias que eu falei aqui para você, eu estava lá chorando, eu estava lá suplicando as minhas respostas, eu estava lá perguntando, mas se o Senhor é Deus, por que isso está acontecendo? Eu não entendia as palavras com princípios de sabedoria, que nem toda palavra bíblica ela é determinante. Existem palavras com princípios de sabedoria. Por exemplo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar. Quantas vezes você já viu aí filho de crente se desviando? Amém ou não amém? Mas está escrito que se eu ensinar o filho, mais tarde ele não vai desviar. Não, princípio de sabedoria não é uma palavra determinante. Se você ensinar, para que diante das sugestões ele esteja mais fortalecido para fazer a escolha dele. Senão não precisava do Espírito Santo para convencer ninguém. É só ensinar, seria didático. Então, são tipos de questionamentos assim, em que eu ficava perguntando, mas e aquela palavra? Por que isso está acontecendo? Em que o Senhor foi me ensinando todas essas coisas, e eu fui aprendendo o que hoje, irmão, eu estou derramando aqui na sua vida. Eu não vim aqui
apenas com aquilo que é conhecimento para poder passar, porque esse verso é assim, aquele verso é assim. Não. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui para ser uma palavra de ânimo diante do seu deserto, para ser uma palavra de ânimo diante das suas provações. O tempo que os anjos vão chegar lá e os anjos vão te servir, esse tempo Deus sabe, mas Ele escolheu também a noite de hoje para que alguém estivesse falando para você: não desista no meio das provações, continue resistindo ao maligno, continue na sua aliança firme com o Senhor, porque a palavra que garantiu: aquele é o Filho amado em quem eu me alegro, é essa palavra que também envia esses anjos no tempo de final de deserto, que faz começar uma nova fase na sua vida. Talvez para algumas pessoas aqui seja hoje.